O Canadá é famoso por ser o paraíso gelado. Saúde gratuita, segurança, oportunidades e um cenário de cartão postal. Mas por trás dessa imagem perfeita, algo estranho está acontecendo. Nos últimos anos, cada vez mais pessoas começaram a se perguntar se viver lá realmente vale a pena. O país, que por décadas simbolizou qualidade de vida, agora enfrenta um dilema. Os mesmos fatores que o tornaram um dos destinos mais desejados do planeta estão virando grandes obstáculos para quem chega. E as consequências podem ser graves. Se antes o Canadá era o sonho de milhares de famílias, hoje muitos já pensam em ir embora, levantando dúvidas sobre o futuro desse modelo. Como o país construiu essa reputação quase mítica? E por que agora tanta gente repensa a decisão de viver ali? Para entender, precisamos voltar na história. Ao longo de décadas, o Canadá construiu uma imagem internacional invejável, com um sistema público de saúde, universidades respeitadas, cidades organizadas e altos índices de segurança. Tornou-se um dos lugares mais procurados para estudar, trabalhar e criar uma família. O Canadá é um país procurado por muitas pessoas. Para imigrantes vindos de regiões marcadas por instabilidade, violência ou falta de oportunidades, mudar para o Canadá parecia uma aposta certeira. O governo canadense reforçou essa imagem ao adotar políticas de imigração amplas, atraindo mão de obra qualificada para sustentar o crescimento econômico em um país com população envelhecida. Isso levou a uma explosão de recém-chegados nas últimas 2 décadas, vindos de todas as partes do mundo. Mas esse crescimento rápido também trouxe um efeito colateral, uma pressão inédita sobre a infraestrutura, os serviços públicos e, principalmente, o mercado de habitação. Hoje, os mesmos fatores que antes tornavam o Canadá um paraíso começam a se transformar em problemas de difícil solução. Afinal, um país pode continuar atraente se a promessa de qualidade de vida não se concretiza para quem chega? Bem, sobre o problema da moradia. Nada simboliza melhor a crise canadense do que o mercado imobiliário. O preço médio de uma casa no país está em $699.117, segundo a Canadian Real Estate Association. Para quem chega e não tem condições de comprar, o aluguel se torna a opção mais viável, mas também está em patamares altíssimos. Em Toronto, o aluguel médio de um apartamento de um quarto já passa de $2.479 mensais. Já em Vancouver, o aluguel chega a $2.671. Não por acaso, 59% dos recém-chegados dependem de aluguel, e muitos deles afirmam que os custos estão simplesmente insustentáveis. A consequência é clara: parte significativa dos imigrantes considera deixar as grandes cidades, mudar de província ou até abandonar o país. Alberta e o Canadá Atlântico se tornaram alternativas mais acessíveis, mas até essas regiões já começam a sofrer aumento nos preços por causa da migração interna. E o custo de vida elevado? O Canadá ocupa lugar de destaque entre os países mais caros do mundo para se viver. Além da moradia, outros gastos pesam no bolso. Os mantimentos encarecem especialmente no inverno, quando boa parte dos alimentos precisa ser importado dos Estados Unidos, América Latina e até da África do Sul. Isso significa preços mais altos e alimentos menos frescos. Somam-se a isso os gastos com energia, já que aquecer as casas durante meses de frio rigoroso é uma despesa inevitável. Em cidades grandes, transporte, restaurantes e serviços também ficam entre os mais caros da América do Norte. Para quem chega de países com custo de vida mais baixo, o choque financeiro pode ser devastador. E ainda tem o clima extremo. O inverno canadense não é apenas uma estação, mas um verdadeiro teste de resistência. Em várias regiões, as temperaturas caem para menos 30 graus Celsius, ou até menos, com nevascas frequentes que dificultam o dia a dia. Em algumas áreas, os termômetros já registraram menos 45 graus durante a noite. Esse ambiente pode provocar transtorno afetivo sazonal, ou SAD, um tipo de depressão ligada à falta de exposição solar. Para muitos imigrantes acostumados a climas mais amenos, enfrentar 6 meses de frio rigoroso e escuridão se torna um grande obstáculo para se adaptar. O sistema público de saúde sobrecarregado. O sistema público de saúde do Canadá é um dos pilares de sua imagem internacional.
Mas na prática, a experiência de muitos residentes é de longas filas, falta de médicos de família e meses de espera para procedimentos não emergenciais. Em áreas rurais, os desafios são maiores: falta de hospitais, escassez de profissionais e dificuldade de acesso. Para aliviar a pressão, desde 2023, os farmacêuticos passaram a poder prescrever medicamentos para condições menores, uma medida emergencial para reduzir a sobrecarga nos consultórios e hospitais. E o mercado de trabalho e imigração? Apesar do Canadá atrair profissionais qualificados, muitos enfrentam uma barreira dura: a não validação de diplomas estrangeiros. Médicos, engenheiros e outros especialistas chegam cheios de expectativas, mas acabam empregos com salários baixos por não conseguirem exercer sua profissão. Essa frustração é comum e só pode ser contornada com certificações locais e experiência canadense, algo que demanda tempo e dinheiro. E o mercado é altamente competitivo em áreas de alta demanda, como tecnologia e saúde. Mesmo com oportunidades, o acesso não é simples para quem chega. Impostos e sistema social. A generosidade do modelo canadense tem um custo. O país cobra altos impostos, chegando a 33% ou mais sobre a renda, sem contar os tributos provinciais e sobre consumo. Para quem não consegue acessar de forma eficiente os serviços públicos, seja pela demora na saúde ou pelo custo da moradia, a conta não fecha. E a geografia e isolamento. O Canadá é imenso, mas esse tamanho cobra um preço. As cidades estão distantes umas das outras e viajar internamente é caro e demorado. Isso dificulta a vida de quem precisa visitar familiares em outras províncias ou mesmo se locomover para regiões mais remotas. Nessas áreas, a escassez de transporte público, médicos e infraestrutura básica torna a adaptação ainda mais complicada. O contraste é evidente. De um lado, o Canadá ainda é visto como símbolo de qualidade de vida. De outro, cada vez mais imigrantes cogitam abandonar o país por causa de problemas estruturais. A moradia inacessível, o clima extremo, o custo de vida elevado, as falhas do sistema de saúde e as dificuldades do mercado de trabalho compõem um quadro que desafia a narrativa do paraíso gelado. O governo já começou a agir, reduziu o número de estudantes internacionais aceitos e anunciou metas para limitar a entrada de residentes temporários numa tentativa de aliviar a pressão sobre o mercado de habitação e serviços sociais. Mas será que isso será suficiente? O futuro do Canadá como destino de imigração depende de um equilíbrio delicado: manter sua imagem de país acolhedor, sem ignorar os desafios concretos que minam a experiência de quem chega. Afinal, de que adianta atrair milhões de pessoas se, poucos anos depois, elas querem ir embora? A pergunta que fica é: o Canadá conseguirá reinventar o sonho que ele próprio vendeu? Ou estamos diante do início de uma grande fuga de talentos e famílias? E você, tem esse objetivo de tentar a vida no Canadá? Ou conhece alguém que gostaria de tentar a sorte? Qual é a sua opinião sobre o paraíso gelado? Deixa aí o seu comentário. E se você quiser saber como o Chile passou de um exemplo de economia na América do Sul para um alerta, veja esse vídeo aqui no canal, é só clicar nesse card aqui no lado. Te vejo lá.